Olá, boa noite. Começa agora para todo o Acre mais uma edição do Ideias da Aldeia, programa de entrevista do Sistema Público de Comunicação. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que aparentemente serve para poucas pessoas, mas é só aparentemente. Nós vamos conversar sobre xadrez. E para quem pensa que essa arte tem poucos adeptos ou que só pode ser praticada por gênios, está enganado. Vamos conversar agora com Darcy Lima, um dos nossos maiores enxadristas brasileiros da atualidade, que acumula os títulos de Grande Mestre e Grande Mestre Internacional. Ele está no Acre para popularizar a prática do xadrez. Boa noite, senhor Darcy Lima. Um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite. Prazer é meu, né? Primeira vez no Acre. Estou muito feliz aqui de poder estar. Senhor Darcy, o xadrez efetivamente é uma arte, é um jogo, as duas coisas? Como é que a gente poderia conceituar? Olha, a gente poderia dizer que são três, né? Esporte, arte e ciência. Porque ele tem as características da arte, da beleza plástica, da ciência, do estudo, para melhorar a interação com as tecnologias. E também tem o esporte, a parte competitiva. Então a gente considera não duas, mas envolvido em três áreas, né? Em três áreas, quer dizer, além da ciência, esporte e... Ciência, esporte e arte. E arte. Isso. Como é que nós podemos enxergar no xadrez a possibilidade de ser arte? Como eu te falei, se produzem partidas que são estudadas como quadros, que são admirados. Existe uma beleza no jogo, estética. Né? Estética que fica reproduzida em livros, né? Em partidas. E hoje em dia, em programas de computador, a partida fica e é admirada por todos os aficionados de todo mundo, né? Por todas essas pessoas que gostam, né? Então tem um sentido estético na partida. O esportivo vem pela questão da competitividade. Isso, das diversas competições, campeão brasileiro, você medir e ganhar uma partida, enfim, existe o resultado esportivo, né? E a ciência? E a ciência no constante aprimoramento da pessoa através do estudo, através, como eu falei também, da interação com as novas tecnologias, o computador ajudando a estudar. Enfim, ele engloba esses três aspectos, né? Por que o xadrez ele é tão difícil de emplacar para o grande público? O que a necessidade de se estudar dificulta a popularização desse esporte ou dessa arte? Essa pergunta é muito interessante. Na verdade, no Brasil ela não é tão popular, mas em outros países ela realmente é muito popular. Um exemplo a Rússia, um exemplo a Iugoslávia, um exemplo a China agora está popularizando muito através das escolas. Depois a gente até pode falar um pouco sobre esses diversos projetos que estão chegando inclusive no Brasil, de ensino de xadrez nas escolas. Mas voltando ao tema da popularização, né? Existem em vários países um trabalho feito antes de massificação no esporte, no xadrez, que foi feito. A Rússia começou em 1900, no começo de 1900, já antes de mudar de czarismo para o próprio comunismo, já existia, o czar já apoiava esse esporte, por uma questão que ele considerava que seria relevante, seria interessante mais um esporte e um esporte intelectivo, não só o esporte de movimento, né, que chama-se esporte de movimento, aqueles que fazem futebol, vôlei, etc. Então, depende um pouco da cultura local, né, do governo local, para que ele se popularizasse. No Brasil, realmente, ele não é muito popular ainda, mas está sendo feito um trabalho agora, graças a uma das qualidades do xadrez, né, que é melhorar a concentração, melhorar aspectos relacionados à formação do indivíduo na escola. Então, está tendo uma pequena popularização. Eu acredito que no futuro o xadrez tem tudo para ser popular também no Brasil. Ele não é difícil de jogar, existe uma certa, como você falou, uma certa... É um preconceito, né? Isso, exatamente, um preconceito em relação ao xadrez. O xadrez é muito fácil, você aprende fácil. Para jogar bem é que é difícil, mas aí qualquer atividade no mundo é difícil você fazer bem. Mas no xadrez, como você falou, existe esse preconceito. Vai cansar minha cabeça, não... Mas na verdade é só um preconceito. Eu conheço pessoas que tinham esse preconceito e depois que aprenderam, adoraram. Mas é como eu falei, as pessoas, por ser você tem que pensar um pouco, acreditam que seja difícil. Seja difícil. Bom, antes de nós entrarmos nessa questão da relação entre xadrez e educação,
Gostaria de perguntar para o senhor, fazer assim, uma leitura um pouco mais histórica a respeito desse esporte, ou dessa arte. O xadrez, ele é comumente vinculado, pelo menos foi durante muito tempo, na década de 60, 70, muito vinculado aos então sistemas que havia no mundo, o capitalismo, o socialismo e tal. O xadrez foi utilizado como uma ferramenta de disputa ideológica mesmo. Colocava-se no tabuleiro a disputa de dois sistemas políticos então vigentes, né? Então, década de 60 e 70. Isso, quando se passa para os movimentos das peças, de que forma isso pode ser refletido? Por exemplo, há a possibilidade de um jogador que tenha uma formação mais voltada para o socialismo, utilizar de forma mais eficiente os peões, ou de forma mais eficiente, sei lá, o cavalo representando os exércitos, enfim, não sei. Existe essa relação? Não, essa relação não existe, mas existiu aquela relação que você falou. Ela foi usada, né, durante a época da Guerra Fria, né, propagandisticamente, e teve, como os russos dominavam essa área, dominaram, como eu falei, porque desde antes 1900 eles já começaram a preparar a massificação na Rússia. Como é que chama? Eles detinham esse monopólio, digamos assim, de excelentes jogadores. E depois surgiu um americano, que foi o Bob Fischer, então se criou uma enorme disputa em torno de quem seria o melhor, como coincidindo com a corrida espacial, a Guerra Fria. Então o tabuleiro de xadrez, como você falou, virou um tabuleiro político. Mas, como é que chama? A relação de um pensamento socialista com a relação de como você jogaria no xadrez... Isso não tem relação nenhuma. Não, inclusive vários jogadores da época comunista mesmo, da União Soviética, eram extremamente materialistas no xadrez. Quer dizer, davam muita importância ao material no xadrez, né? Então, quer dizer, lá não existe essa relação direta com o estilo do jogo, com a maneira que você vai utilizar as peças. Mas sim houve uma disputa política grande em torno de quem utilizaria melhor o xadrez, se eram os americanos, e acabou que o Fischer ganhou em 1972, foi muito propagado a vitória. E foi um momento de popularização do xadrez graças a essa briga política que existia. Já ia perguntar justamente isso, até que ponto essa disputa não foi boa para o xadrez em função da popularização? Foi excelente, porque inclusive nós somos 6 grandes mestres no Brasil, né? Eu e mais 5. Um deles que surgiu nessa época e foi o mais popular, porque se falava muito de xadrez, que foi o Mequinho. E por acaso eu estava vendo os recortes da época, uma página inteira da luta do Fraser contra, se não me engano era o Muhammad Ali contra e uma página e meia do Mequinho jogando um torneio lá fora. No Jornal do Brasil, que na época era um dos jornais mais importantes do Rio e do Brasil. Então, claro, serviu muito para o xadrez e popularizou muito. E aí depois que o Fischer ganhou e parou, e aí o xadrez foi perdendo um pouco o interesse, até que agora vem uma nova onda, que é mais... Kasparov com computador, jogando com computador, né? Foi até capa da Veja, né? No Brasil, uma capa sobre xadrez teria que... Inimaginável. Inimaginável, ele foi uma capa da Veja, a revista Veja, né? E o próprio Kasparov hoje em dia está envolvido em projetos também educacionais de xadrez, principalmente nos Estados Unidos ele está... Senhor Daci, e em relação à questão entre xadrez e educação, de que forma que o governo brasileiro pode, de certa forma, dinamizar essa corrida para o xadrez? Como que os nossos alunos nas escolas públicas podem ter acesso, se espelhando em exemplos europeus, asiáticos, enfim? Como eu te falei, vários países estão agora aproveitando o xadrez para incluir como uma ferramenta a mais para auxílio, porque ele tem diversas facetas que ajudam muito. Um é a base matemática, então tem diversas relações matemáticas, a pessoa pega isso naturalmente, né? São aprendizados cognitivos. Tem a parte pautada com regras, então tem a parte ética, tem a parte do cálculo, então você aprende que certas situações você tem que pensar, começa a estabelecer relação causa e efeito.
que é muito importante para nós formarmos um cidadão e para nós desenvolvermos em qualquer matéria, em qualquer assunto, né? Tem a parte competitiva que é importante também. Então, graças a essa multiplicidade de aspectos envolvidos, ela consegue ser muito, muito boa ferramenta de auxílio para o ensino. Já em 1891 já existiu trabalho sobre isso, porém só em 1970 que se começou a se estudar mais especificamente aí, até porque a teoria da educação melhorou, então começou a incorporar outras ferramentas que não só as básicas que existiam, né? Então, como é que chama? Para o xadrez foi um avanço muito grande, vários países começaram a fazer e dar sucessos que tabularam as pesquisas, enfim, foi feito um trabalho sério e foi visto que realmente o xadrez ajuda a pessoa a tomar melhor decisão, ajuda ela, por exemplo, muitos países, no nosso caso também, infelizmente, tem um alto grau de evasão escolar. Ele ajuda a reter a criança por fazer ferramentas que ela, não só aquela pura de ensino, mas também coisas que auxiliam e ela vai fazendo as relações, que é muito importante também. O planejamento também é fundamental. Nós, brasileiros, nós não temos esse hábito de planejar as coisas, né? O xadrez também. Exatamente. O xadrez, uma das principais características para se tornar um bom jogador é você conseguir fazer planos estratégicos de longo prazo que só vão aparecer os resultados muito depois. E claro, isso aí é um enorme benefício, né, para a gente. Brasileiro quer logo tudo rápido, resolva tudo. Seu Darcy, a gente vai continuar falando a respeito da relação entre xadrez e educação, mas no próximo bloco, tá ok? Tá ok. Bom, e o Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre xadrez com o grande mestre e grande mestre internacional, o enxadrista Darcy Lima. Senhor Darcy, vamos recomeçar essa relação entre xadrez e educação, falando a respeito da implantação desse esporte, dessa arte, nas escolas aqui da região norte. O senhor falou que uma das regiões em que esse esporte é mais popularizado nas escolas é Santa Catarina. E aqui na região norte, quais são os estados que poderiam ser um destaque regional? Olha, eu acho que, por exemplo, o Acre tem uma facilidade, que é uma boa relação com o governo federal, e está sendo implantado um projeto a nível federal. O Solon é um coordenador no Ministério dos Esportes, e um projeto junto com a Secretaria de Educação, com o Ministério da Educação, Secretaria de Educação, e eu acho que tem tudo para deslanchar no país. Demora um pouco porque o Brasil é um país grande, né? E tem dificuldades, às vezes, geográficas difíceis de suplantar, né? É muito caro. Vamos começar pelos custos. Essa foi excelente pergunta, porque essa daí é uma das grandes qualidades do xadrez. Você só precisa de um jogo de peças, que é baratíssimo, e mais nada. Por exemplo, se você vai jogar, tem certos esportes que necessitam de quadra, que é caro de fazer, né? E além do mais, dependem, por exemplo, a gente trabalhou, eu sou do Rio de Janeiro, nós trabalhamos com alguns projetos em favelas, e a condição topográfica da favela não permite quase nenhum esporte, e o xadrez é um que se insere aí. Você não consegue fazer uma quadra para cima, né? Então tem diversas características do xadrez, que é ser barato, não depender tanto estrutura física, exatamente, de uma estrutura física maior, que possibilitariam esse avanço, né? O que eu acho que faltava é aquilo que a gente começou na nossa conversa a falar, é que as pessoas entendam um pouco mais sobre xadrez e vejam que é uma coisa boa a ser implantada, né? Culturalmente e se tornar mais popular para aí sim deslanchar. Eu acho que o Acre tem uma situação boa, como eu falei, por causa dessa situação. Manaus, que seria o Amazonas, um estado
que seria devido ao porte das indústrias e tudo, facilidade. Eu acho que tem um problema que Manaus é muito afastado das outras cidades, é difícil a interação, né? Aqui eu já vejo que é relativamente mais fácil, né? A interação dentro do estado, né? Senhor Darcy, a partir de quando uma criança já pode iniciar a jogar xadrez? Ou melhor, como é que a gente cria um grande mestre internacional, por exemplo? Como é que a gente pode alimentar isso nos nossos filhos? O ensino de xadrez já pode, a partir do momento que a criança começa o pensamento que a gente chama de pensamento abstrato. Por isso que eu te falei que quando houve uma melhoria nas teorias educacionais e começou a se chegar a uma idade mais precisa de quando a criança pode começar a aprender xadrez, por exemplo, ou outras atividades também que usam o pensamento abstrato. E eu me lembro que até a década de 70, essa idade, como se citava muito Piaget, que era um educador, e que a criança deveria começar a ter o pensamento abstrato desenvolvido a partir dos 7 anos. Hoje, 4 anos já é considerado, que eles chamam do pré-pensamento abstrato, enfim. Já cada vez mais se descobre que, como é que chama, o cérebro humano já está preparado a receber informações mais abstratas numa idade mais jovem. Então, 4, 5 anos eu diria que é o ideal para uma criança começar a aprender e tratar ludicamente o xadrez, quer dizer, brincando, né? Tendo aquela interação gostosa. Mas já que não é uma coisa tão exata, então os pais podem ficar despreocupados, porque isso varia então de criança para criança. Então tem que ficar, de certa forma, alerta, porque se a criança demorar um pouquinho mais, não tem problema. Não tem problema nenhum, muito bem. Exatamente, isso aí depende da característica individual, mais a característica, né, do desenvolvimento da criança mesmo. Mas claro, depende não precisa se preocupar se a criança, pelo contrário, né, ela às vezes está interessada até em outro tipo de esporte ou de ensino, enfim. E tem que ser respeitado isso, né? Exatamente. Senhor Darcy, o jogo de xadrez, ele exige uma concentração forçada, não sei se forçada seria o termo ideal, mas exige muita concentração por parte dos dois jogadores. Um jogo médio varia em quanto tempo? Assim? Qual é o tempo médio de uma partida de xadrez? Antigamente, eu me lembro que as partidas demoravam muito. Parece que mudou essas regras, não é isso? Exatamente. Fala que nem o Jô Soares, desculpe te interromper, já te interrompendo. Você citou uns casos interessantes, mas é importante observar que existem várias modalidades de xadrez. Xadrez de 5 minutos, em que a partida demora só 10 minutos no máximo. Hoje se joga muito na internet, até hoje, quando a gente conversou com umas crianças lá, muitos já jogam em clubes internacionais na internet com partidas de 1 minuto. 1 minuto para cada jogador. O xadrez competitivo, de competição de alto rendimento, né, hoje diminuiu o tempo e cada um tem 1h30 para fazer todos os lances. Você tem que terminar a partida mais ou menos em 3 horas. Você ganha um acréscimozinho a cada jogada, mas dá mais ou menos 3 horas. Quando eu comecei, a partida se prolongava quase indefinidamente, se não houvesse uma situação de mate ou de empate, e as partidas as mais demoradas demoraram até 12 horas. Eu já terminei uma partida em 10 horas. Mas é uma época, como você falou, anterior à nova regulamentação que exige... A própria sociedade evoluiu e a sociedade hoje é mais rápida, né? Então ela, como é que chama, cobra resultados mais rápidos e ninguém hoje pode ficar um torneio de xadrez, por exemplo, o Campeonato do Mundo hoje. Eu joguei em Khanty-Mansiysk, que é na Sibéria, foi o ano passado, e você joga 2 partidas eliminatórias. Se você ganha, você passa uma nova fase. E antes você jogava 18 partidas e se classificasse, entende? Então houve realmente uma diminuição do tempo, até por causa da sociedade de todo mundo, que se tornou uma sociedade muito mais ágil, né? Muito mais rápida. O senhor lembrou anteriormente do nome Kasparov. Ele é russo? Na verdade, ele nasceu na antiga União Soviética, né? Ele é do Azerbaijão. Azerbaijão. Mas a mãe era russa e ele adotou o nome russo.
Aquela imagem do Kasparov disputando com o computador, o que isso representa para o senhor? Aquilo representou muito, né? Porque popularizou, voltou a tornar o xadrez um assunto para as pessoas que não são ligadas ao xadrez, né? E também foi um passo na direção do homem se aprimorar, não no xadrez, mas até no computador e na capacidade que a gente tem de interagir com a sociedade, né? O xadrez com a sociedade. Que dá a impressão de que o computador é um ser que surgiu do nada e que está ali disputando com o ser humano. A impressão que dá é que o computador não é também uma criação humana, né? Então, de certa forma, ali é o homem diante dele mesmo ali, né? Exatamente. O programa foi criado por um enxadrista, né? E inclusive tinha durante essa competição que o computador ganhou do Kasparov, tinham grandes mestres que orientavam para o programador do computador ajustar, fazer ajustes depois das partidas. Então ele jogou de uma determinada maneira, os grandes mestres falaram, não, você aqui deve ter cuidado que ele está usando essa estratégia. Aí ele codificava em sistema de máquina para o computador se tornar mais forte. Sr. Darcy, é comum também os grandes enxadristas, pelo menos a história do xadrez nos conta um pouco isso, deles serem assim pessoas um tanto quanto extravagantes, um pouco assim, de certa forma, tendo alguns hábitos que não são muito comuns, tem uma personalidade muito forte, com frases de efeito, carregando até assim uma certa arrogância. Porque isso primeiro que não antipatiza a figura, a relação não é direta entre essas frases de efeito e o xadrez, isso torna o xadrez ainda um pouco mais distante das pessoas? Não, você tocou num ponto que é real, né? O que aconteceu, hoje menos, né? É que até pouco tempo, inclusive, a própria sociedade rejeitava um pouco esses talentos a mais, né? E esses talentos, interagiam pior com a sociedade. Então, como falava, as frases arrogantes eram formas de agressão, né, para a sociedade. O caso do Fischer, que a gente citou ali, ele tinha uma relação com a família péssima, porque ele jogou, enfim, com o pai, uma série de fatores que tornaram assim. Outro fator é que eles tiveram que estudar muito, né? Então, ao se ficarem absortos no trabalho, no estudo, eles acabaram se tornando antissociais. Me lembra muito, hoje também não é assim, infelizmente, os cientistas que eles se tornaram também, ao dedicar muito tempo a uma atividade só, eles também se tornam reclusos, né? Eles têm a imagem, se você pensar a imagem do enxadrista e de um cientista, era bastante parecida, recluso, com óculos, estranho, também às vezes declarações um pouco fortes. Então, acredito que com a sociedade cada vez mais aberta e conhecendo o xadrez, os próprios enxadristas que estudaram já sentem uma melhor acolhida e se tornam mais, digamos assim, normais. Mais próximos, mais né? próximos, exatamente. Sr. Darcy Lima, olha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Desejo sorte para o senhor nessa sua empreitada de popularização desse esporte, dessa arte, que retorne aqui ao Acre mais vezes. Tá, eu queria agradecer aqui ao governo que trouxe e me permitiu, né, poder ajudar a desenvolver esse esporte que eu gosto tanto, né? A federação daqui que está fazendo um trabalho muito bom, está tentando incluir esse esporte e ajudar a comunidade do Acre, né? E ela poder ter uma qualidade de vida melhor e o nosso esporte ser apenas uma ferramenta, alguém que está ajudando e popularizando. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.
Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante para a educação acreana. Vamos falar sobre xadrez. A popularização desse esporte ou dessa